E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo belezinha com vocês? Vamos retomar nossos projetos e nosso projeto específico do Angular, ok? Estamos chegando na fase final dele, configuramos toda a infraestrutura, chegou um monitor que está pulando aqui, me empolguei, beleza, tá tudo certo. Então, nós vamos ver como é que ficaram as coisas aí, se tá tudo funcionando ainda, a gente não quebrou nada, tá? Então vamos ver se a aplicação tá no ar. Então eu dei um play aqui para ele executar, ele subiu e a aplicação está rodando, certo? A gente não tem ainda a nossa lista de contatos, que a gente não criou aqui um link para ela, a gente não implementou o front-end. A gente vai fazer isso nessa aula, tá? Vamos iniciar pelo menos. Então a gente tem aquelas informações que a gente já viu na página inicial, a gente tem aqueles dois componentes que foram criados de exemplo, certo? Ó, o contador, né, que basicamente ele vai incrementando valores. A gente tem também aquele das temperaturas, que ele gera para a gente os valores das temperaturas. Então, a gente vai incluir mais um item aqui, que é a nossa parte de contatos, tá? Então é isso, está funcionando, vamos encerrar ele aqui. Olhando então o nosso projeto, a gente terminou, lembra toda a parte do model, e também já adiantamos a parte do controller. Vamos voltar apenas no controller para ver como ela ficou. A gente configurou para ela poder funcionar como uma API e não como um controller do MVC. Tem umas diferenças na forma de você trabalhar com eles, tá? A gente está basicamente tirando a responsabilidade de criar as páginas, né, as views, e a gente vai apenas rotear e trafegar as informações para serem usadas lá pelo nosso client app, e no caso é o Angular, tá? Então, criamos o nosso método aqui, get. Ele vai listar para a gente todos os contatos do nosso banco de dados. Ele transforma, isso aqui vem de uma entidade, né, do tipo contato. A gente transforma ela depois aqui, essa lista, para DTO, que é um objeto mais simples, né? Para a gente poder transitar entre as camadas da aplicação. Tem basicamente as propriedades e aqui ele converte, né? A entidade para DTO. Beleza. Bom, é isso. Então, quando a gente fizer a requisição da nossa controller de contato para o GET, a gente vai pegar essas informações retornadas e fazer com que ele exiba essas informações lá no componente do Angular, tá bom? Vamos lá então, bora! Beleza, então, seguindo, quando a gente trabalha com o Angular, se você não estiver utilizando o Visual Studio, usando o VS Code, outra ideia aí, você precisa fazer a instalação de alguns recursos aí para poder trabalhar com tudo que você precisa do Angular, tá? Então, o Node, você precisa fazer a instalação dele. Então, você pode colocar lá no Google mesmo, né? E digitar lá Node.js, já aparece para você, tá? Pode usar esse link. Deixa eu abrir um browser aqui pra gente. Oi, errei aqui. Vamos abrir um browser. Vamos abrir o Chrome. Beleza. A gente coloca aqui o link. Beleza. E aí você vai baixar o Angular aqui. Desculpa, vai baixar o Node, tá? Clique no download aqui, ele vai iniciar e depois next, finish. Depois você instala o Node, ele instala pra gente o pacote também do NPM, tá? Ele permite a gente fazer a instalação de recursos. Por exemplo, o Angular, a gente consegue instalar o TypeScript utilizando o comandinho do npm install, tá? Então, se você precisar instalar o TypeScript, o comandinho é esse, npm install TypeScript. Para instalar o Angular, esse é o npm install. Aí tem esse "-g", que é de global. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Fica mais fácil. Aí, npm install. Aí tem o "-g", que é uma instalação global para todos os usuários, né, do seu PC e seu Node. Aí o Angular CLI. Esse é o Angular CLI ou CLI, tá? Vai funcionar as diretivas, os comandos para você poder trabalhar com o Angular via linha de comando, tá? Se você colocar assim, ele vai instalar a última versão. E aí pode ser que você queira, às vezes, utilizar uma versão específica, tá? Então, quando você fazer uma instalação específica, você precisa informar a versão que você vai instalar aqui, tá? Nesse site aqui, ó, do NPM, por exemplo, ó, que tem os pacotes do Angular, você consegue selecionar uma versão. Deixa eu abrir o browser de novo, que eu. Eita, de novo errei aqui, mas beleza. Você consegue informar a versão que você quer, tá?
Vamos dar uma olhadinha aqui. Então você tem ó, a versão 12, 9, 10, que é a versão 8. E aqui ele mostra a versão, ó. Você consegue pegar para o comandinho, tá? Aí você consegue copiar ele e rodar na linha de comando, tá? Então a diferença, ó, olha aqui, acho que eu já tinha colado, né? Então aí a mais. Você pode usar npm install ou então npm i também, ele entende o i como install, tá? E o que ele vai mudar basicamente aqui, ó, depois do clear ele vai ter um arroba e a versão. Certo? Então dependendo dos projetos, pode estar trabalhando com Angular 6, Angular 8, Angular 9, quando tiver, sei lá, 14, 15, então você consegue especificar a versão, atualizar, para poder trabalhar com a versão certinha, tá? Dá só uma olhada no projeto, vamos abrir a pastinha do Client App. A gente tem, se não me engano, aqui no AngularJSON ou no Package.json, tá? Mas ele fala aqui no Angular, ó, a gente tem o Angular 2.1.2, então você consegue instalar alguma versão do Angular 8 aí que vai funcionar, tá? Pode instalar essa versão que ele vai ser compatível. Beleza? Então, de instalação são esses itens aqui, tá? Que você pode realizar. Se você não tiver, provavelmente você já tem, mas beleza. Se faltar alguma coisinha aqui, é porque você não instalou alguns desses componentes. Beleza? O Angular, a gente trabalha com vários frameworks, né, de front-end, algumas coisas. O próprio Visual Studio Code permite que você configure, crie recursos no seu projeto utilizando linha de comando, tá? Que é o bendito do CLI, sei lá que o pessoal fala. A gente tem esses comandinhos aqui do Angular para a gente poder criar as coisas, tá? Então a gente trabalha, eu falei, a gente trabalha com bastante componentes. Então cada um daqueles itens lá, o contador, o gerador lá de temperaturas, cada um deles é um componente. Para fazer isso, a gente tem esse comandinho aqui, ó. O ng de Angular, o generate para criação e a gente especifica o que a gente quer criar. Então eu quero criar um componente, então eu coloco component ou componente e aí eu coloco o nome do meu componente, tá? No caso a gente vai criar um componente de contatos e aí ele monta para a gente já a estrutura, a pastinha certinha lá dentro do client app para a gente poder trabalhar em cima dele, tá? A gente pode abreviar também esses comandos, então a gente pode utilizar o ng e o g de generate e C de componente, o pessoal usa bastante assim, tá? ng, gc e o nome do seu componente. A gente consegue criar serviços também. Aí o serviço que vai mudar, ao invés de ser componente vai ser S, você consegue criar os módulos também, tá? Então a mesma ideia, ó. Angular Generate Módulo, contato, ng, contato. A gente vai usar esses dois comandinhos agora, tá? E como é que funciona o módulo? A ideia do módulo é você ter um componente que ele tenha várias partes e aí você consegue englobar tudo em um módulo. Então, por exemplo, eu tenho meu componente contato, mas eu tenho alguns outros componentes auxiliares. Você consegue configurar todos em um módulo e aí você compartilha esse módulo com o restante da aplicação para poder utilizar, tá? A gente vai trabalhar, na verdade, mais com componente, tá? A gente vai criar um módulo, mas só para facilitar aqui a organização do nosso componente contato, tá? A gente vai ver isso aqui na prática agora, tá? Então, ó, você vai precisar acessar lá o prompt de comando, você digita um cmd aqui no executar, ou então no iniciar aí coloca prompt de comando que ele vai buscar para você, tá? E aí você vai navegar no diretório onde você salvou seu projeto, tá? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui a alguns diretórios, meu projeto tá aqui, ó, nesse source repository, e esse é o nome do meu projeto, tá? Feito isso, você vai andar mais um diretório que ele vai cair dentro da... Aqui é o nome da solução, aqui ele vai para dentro do projeto. Se a gente executar um comando dir, ó, ele vai listar tudo que eu tenho aqui. E a gente vai configurar e criar os nossos componentes dentro do client app, tá? Então a gente precisa caminhar dentro desse diretório aí, client app. Beleza. Aí aqui ele vai listar tudo referente à nossa aplicação que está dentro desse source, né? Vou navegar dentro do source também, que é a fonte. E o app. Boa. Então a gente vai criar nosso contador. Nosso contador não, perdão. É que eu li contador aqui. A gente vai criar o nosso componente aqui, tá? Então vamos executar aqui o comando, ó. Angular generate component contato. E repare que ele vai aparecer pra gente aqui.
Deixa ele carregar. Ó, ele tá falando aqui que a gente precisa utilizar, tem que ter um módulo próximo pra gente usar, tá? Eu acho que eu criei um diretório antes aqui, dá pra criar aqui. Vou mandar de novo só pra ver o que ele vai falar. Mas a gente precisa trabalhar com um módulo para ele poder conseguir criar, tá? É, isso mesmo. Mais um aqui. Executar, pedir para ele criar pra gente. Vamos lá. Boa. Então, quando a gente vai criar o componente, ele tá falando que tem que fazer isso próximo de um módulo, né? Ó. A gente tem o módulo lá principal da aplicação. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar Angular Generate Módulo, contato. A gente vai pedir para ele gerar o módulo primeiro, tá? Depois a gente cria o componente para ele. Aguarda a execução. Ele aparece esse create aqui, tá? Só limpar a tela, nosso ls. Vamos dar uma olhadinha antes de criar um componente que ele fez, ó. Se a gente olhar aqui na aplicação, dentro do app ele criou uma pastinha contato e aí ele criou um contato.model, tá? Ele criou esse módulo aqui que a gente consegue agrupar os nossos componentes. Além disso, ó, se eu for aqui no app model, deixa eu ver se ele já adicionou. Não adicionou aqui pra gente não, né? Tá, tem vezes que ele adiciona, dependendo da versão. A gente vai fazer isso a gente mesmo, não server. No servidor de app. Beleza. Então ele criou esse contato model. Tá. Agora a gente vai gerar o nosso componente mesmo. Ó. Angular Generate Component Contato. Aguarda ele criar. Aí ele vai criando aqui todos os recursos, tá? Ó. HTML, TypeScript, beleza. Vou limpar e vamos voltar aqui e dar uma olhadinha ó, nessa pastinha aqui no app. A gente tem o contato e tem todos os itens aqui, tá? Tem o módulo a gente tinha criado antes, né? Com o comando do Generate Component, ele cria todos esses itens aqui pra gente. Então vamos olhar aqui, o contato componente é o primeiro, sempre vai no arquivo TypeScript, tá? Então a gente tem aqui, ele tá importando, né, alguns itens do Angular Core que a gente precisa. Então esse component é o que permite ele entender isso daqui, ó. Toda a estrutura que ele monta do componente, tá? Se a gente remover esse cara, vê que ele vai, ó, ele não vai entender como é que funciona esse componente aqui, tá? Então a gente precisa dele. Esse é um init, é que eu consigo implementar aqui uma interface que eu consigo colocar uns recursos pro meu componente para ele executar alguma coisa ao inicializar, tá? Ó, então ele tem esse onInit. Ele tem os estados, né? Conforme ele, quando tá criando, quando tá destruindo o meu componente. Então o onInit é um método que a gente pode utilizar para configurar alguma coisa. Eu tenho construtor também, igual a gente tem lá nas nossas classes, só que ao invés de ter o mesmo nome da classe, a gente usa o nome, o comandinho aqui, a sintaxe do class também. Aí ele usa aqui o constructor, tá? E aqui dentro a gente vai injetar algumas coisas. Todos os recursos que a gente precisa para poder fazer a requisição da nossa controller. E aqui é onde ele monta, só revisando, a gente já comentou isso lá nas primeiras aulas, todos os recursos do meu componente. Então, seletor é o nome que ele dá para eu poder utilizar ele. Vai ser uma tagzinha HTML que eu coloco, vai ser app contato. Aí ele coloca dentro da minha SPA, dentro da minha página index lá, esse componente que a gente vai criar. E ele vai ter alguns recursos de programação do back-end que a gente usa o TypeScript, né, nessa classe. E a gente vai ter o recurso mesmo gráfico, que é a página em si, que é esse template URL, onde ele montou para a gente a página HTML que está aqui, ó, contato component.html. Por enquanto tá só falando, ó, tem uma tagzinha P ali, contato works, beleza. E a gente tem o CSS também para poder fazer a formatação, né? E a gente pode criar aqui todas as nossas regras de CSS para poder formatar, estilizar as coisas aqui, tá? Basicamente, então é isso do contato. A gente não vai usar o módulo, usei ele só para ele poder agrupar aqui as informações, tá? A gente pode remover ele. Porque o nosso contato, o nosso componente de contato vai ser bem simples, tá? Eu não vou ter vários componentes para precisar agrupar. Basta a gente criar ele mesmo e aí depois a gente referencia ele aqui na parte dos módulos, tá bom?
Bom, vamos programar ele então um pouquinho. Vou pegar meu modelinho aqui pra gente fazer. Vamos lá. Boa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com uma lista de contatos. Eu preciso montar essa estrutura para representar a lista de contatos. Eu vou ter basicamente o código do contato, o nome e o e-mail, certo? Ó, lembra lá do nossa DTO. Se nem abrir a classe aqui, dá para a gente ver os atributos dela nas propriedades, o ID, o nome e o e-mail. Então a gente vai fazer isso aqui, depois que fecha aqui a chave da classe, a gente vai criar uma interface chamada contato, a gente pode dar o que a gente quiser, tá? Vou chamar de contato view. Então uma coisa diferente aí de conceito, né, que você tem que ter, diferentemente das interfaces que a gente usa apenas para, não apenas, a gente usa no back-end para poder contar todas as regras do jogo, né, todos os nossos contratos, o que uma classe precisa implementar, a gente também pode trabalhar assim no TypeScript, mas a gente pode usar as interfaces também para definir os nossos modelos, nossas DTOs, nossos objetos de visualização, tá? Então aqui a gente declara como interface o nome, a gente vai colocar aqui os atributos, o ID, a gente vai ter também o nome, opa, 2 pontos, né? String e o e-mail, tá? Uma coisa que muda na declaração, lá no C# a gente coloca o tipo de dado e depois o nome do atributo. Aqui vai ser o atributo primeiro, 2 pontos e o tipo, tá? Então vai ser bem simplesinho o objeto, contato view. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com uma lista disso dentro do nosso componente. Então aqui dentro da classe a gente vai criar um objeto, a gente pode chamar de contatos, por exemplo. E o tipo dele vai ser uma lista. A gente vai trabalhar com o tipo de array aqui, tá? Do tipo contato view. E aí, a partir dessa lista, a gente vai poder trabalhar com ele na nossa página HTML. Beleza? Que mais? Para a gente poder trabalhar fazendo as chamadas com o nosso back-end, com a nossa controller contatos, opa, controller está aqui. Para poder fazer essa chamada, a gente tem que fazer uma requisição que a gente chama de HTTP, tá? E existe um objeto HTTP client do Angular, lá na parte de HTTP, que a gente consegue poder fazer essa manipulação de objetos, tá? Para poder utilizar ele, no construtor eu declaro aqui, ó, coloco um nome, HTTP, 2 pontos, e aqui eu vou inserir o nome desse objeto aqui, da classe dele, ó, HTTP client, beleza? E para isso, quando eu estou digitando, ele inclui aqui para mim, eu preciso importar esse recurso, tá, dessa classe. Então, se dependendo da ideia, ele não importar para você automaticamente, basta você incluir aqui, tá? Você coloca import, abre, fecha chaves, from, né, da onde, aí você especifica aqui, tá? Angular como HTTP, e aí depois você coloca aqui o HTTP client, tá? Ele vai ter algumas outras classes que você pode usar, mas porque a gente precisa, essa aqui já é suficiente, tá? E o diferente aqui também que a gente tem, quando a gente trabalha com TypeScript, não precisa criar um objeto e, por exemplo, pegar esse objeto do construtor e atribuir o valor para ele, tá? A gente já pode utilizar esse objeto direto. Eu criei no construtor, eu já consigo utilizar ele, tá? Que mais? A gente vai buscar também o caminho para fazer a requisição HTTP. Então a gente tem a nossa aplicação, barra, aí tem o nome da controller, barra, tem o nome do nosso da nossa URL, nosso endpoint, tá? A gente precisa pegar a informação da URL base da aplicação, tá? É o caminho root, raiz dele, tá? Então a gente tem uma outra diretiva que a gente usa aqui, é o inject. Aí ele também vai incluir aqui, ó, no Angular Core, tá? A referência. E a gente informa aqui, ó, base URL, para buscar essa URL base, tá? E aí a gente define aqui o nome para ela, pode ser base URL mesmo, e ela vai ser uma string, tá? E a gente também consegue utilizar dentro aqui da nossa classe, tá? Esses dois objetos. Então a gente precisa do HTTP client para poder fazer requisições HTTP,
E esse aqui é a base URL para a gente saber qual que é o caminho raiz. Opa, coloquei um carinha mais aqui. Isso. Da nossa URL. Só relembrando de onde ele pega isso daqui, né? Como eu comentei, a gente está trabalhando com uma aplicação SPA, então eu tenho apenas uma página, que é essa página. Opa, deixa eu colapsar tudo aqui, fica mais simples para a gente transitar. Dentro do source, eu tenho aqui a minha index.html, certo? E dentro dela eu tenho esse base href, tá vendo? Eu estou referenciando aqui o raiz da minha aplicação. Tá como barra, mas poderia especificar de outras formas, tá? E aí, como é que eu busco esse valor? Tem que pegar na página essa tag base e o atributo href. A gente tem aqui um outro arquivo TypeScript chamado main.ts. E se a gente for nele, a gente vai ver que ele tem aqui, ó, esses providers. E esse provider, o que ele faz? Ó? Ele disponibiliza aqui para a aplicação, né, lá para o meu módulo, a utilização dele. E ele popula um valor para ele aqui, ó, o provide. Ele está dando um valor da variável, a base URL. E ele vai atribuir esse valor usando esse método aqui, ó, getBaseURL, que está aqui em cima. E o que ele faz? Ele está buscando, ó, dentro do documento. Eu só tenho um documento que é o index. Ele está buscando pelo nome da tag base, que é esse cara aqui, ó. Então, documento é a página, o nome da tag é base, e ele está pegando o atributo href, esse cara. E aí ele pega esse valor aqui, tá? Então fica dinâmico ele buscando da aplicação. Então é esse valor que ele preenche aqui pra gente, tá? No base URL. Beleza, como é que eu faço agora? Ó? Seguir aqui. A gente vai colocar o nosso objeto de requisição HTTP. E a gente tem aqui as funcionalidades que eu tenho, ó, do HTTP para poder fazer as chamadas. Então, posso fazer um post, posso fazer um get, delete, request, tá? Faço as minhas chamadas. Então, vou fazer um get, porque lá na nossa controller, a gente criou uma requisição do tipo get aqui, tá? A gente poderia até colocar o verbo aqui explicitamente, ó. Um HTTP get, tá? Para ele entender que é o get que a gente vai fazer. Então, a gente usa o get. E aí a gente informa aqui a URL que eu vou acessar. Então essa URL a gente já sabe, está naquela variável base URL, que é o nosso barra. E aqui eu vou informar o caminho da minha controller, tá? A minha controller chama contato. E eu não preciso especificar aqui o sufixo controller, ele já entende, tá? Ele tem que ir numa controller e aí ele busca o nome em minúsculo mesmo, tá? Então ele vai entender que é esse contato. A mesma coisa para as nossas propriedades lá do contato view, não preciso colocar em maiúsculo aqui, tá? Deixando em minúsculo ele consegue resolver, entender aqui o nome, e-mail e assim vai. Mas voltando aqui, então a gente faz a requisição, a gente está pedindo, solicitando uma requisição do get, informando aqui a nossa base URL, mas a nossa controller. Se eu não informar o nome da do meu endpoint aqui, por exemplo, Lish, Bubbles, enfim, ele pega o get mesmo, que é o padrão, tá? Que é o nosso caso aqui, ó. A gente definiu o nome dele como get, tá? Então, aqui ele já vai entender que ele tem que bater naquela requisição. E aí eu tenho um retorno. Se a gente olhar aqui o nosso controller, ela retorna para a gente uma lista de objetos, certo? Tem um return contatos DTO. Eu preciso pegar esse retorno aqui, lá na nossa requisição. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui um método aqui, subscribe. Eu me inscrevo nele, né? Estou assinando ele. E aí eu consigo configurar aqui um objeto, a gente vai chamar de result. E eu uso esse recurso parecido com o do link, ó. A gente está criando uma função de callback, né, para pegar o resultado. E aí a gente consegue especificar assim, por exemplo, ó, eu quero que o meu objeto contatos, que é essa listinha aqui, receba para mim o resultado dessa requisição, o result, tá? Então a gente consegue fazer assim. E aí depois, se tiver algum problema, eu coloco aqui, ó, error. E aí eu posso capturar o erro e logar ele, colocar um console log. Ele tem um console error, por exemplo.
e a gente consegue pegar o erro aqui e tal. Esse objeto erro aí ele consegue printar pra gente, tá? Beleza. É isso. Mas ele tá dando um errinho aqui, estão vendo? Ele tá mostrando pra gente, ó. Ele tá dando um erro aqui de o tipo, né, de conversão. Porque quando eu tô fazendo essa requisição get, o resultado ele tá mandando como um objeto. E ele não tá conseguindo entender, né? Como é que eu vou atribuir um objeto aqui para minha contato view, sendo que ela é tipada, né? Ó, tá vendo? Ela tem um tipo específico. Então eu preciso tipar o resultado que eu estou esperando na minha result. Então como é que eu faço isso? Vamos quebrar aqui em pedacinhos aqui só para simplificar, não, ficar mais simples para a gente entender. Então http get, subscribe. No get eu consigo fazer isso daqui, ó. Eu consigo tipar o resultado dele. E a gente está esperando o quê? Vai ser essa contato view, só que é uma lista, certo? Esse array. E aí ele não chia mais, ele entende, opa, o tipo que eu estou esperando, esse contatos é o mesmo que ele está retornando, eu especifiquei aqui, tá? E aí desse jeito que eu consigo, então, buscar as informações. Esse é o ponto, eu estou ligando a minha view, meu front-end, com o meu controller, e por sua vez vai buscar os dados da minha model, tá? É isso aqui. Então é bem simplesinho trabalhar com requisição HTTP no Angular, tá? A gente tem esse objeto aqui e ele resolve pra gente a maioria dos problemas aqui, tá? A gente consegue fazer requisição get, push e recuperar esses objetos de uma forma simples, né? Basicamente eu tipo aqui e ele retorna pra gente o resultado e eu guardo nesse objeto. Beleza. Eu guardei nesse objeto, aí eu consigo manipular isso de um jeito bem simples na nossa página, tá? A gente vai ver isso agora aqui no nosso componente HTML. Vamos aqui, ó, contato component HTML. Então vamos ver isso. Mas assim, o tempo já passou bastante, né? Já falei muito. Deixa eu ver o seguinte, a gente vê essa parte do componente na próxima aula, para não ficar muito cansativo, tá? Então nessa aula, a gente instalou, a gente criou nosso componente e a gente gerou aqui toda essa parte do nosso TypeScript, tá? Da nossa classe. Na próxima a gente cria a nossa página aqui, vê como configura isso para poder manipular essa lista, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida aí, pode colocar um comentário aí, pode adicionar que eu respondo. Dá um joinha aí para ajudar a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, ótima noite e nos vemos na próxima aula, hein? Até mais. Tchau, tchau e joia!